Semana passada, no Instagram, eu fiz um post sobre essas pulseiras neon, sobre esses bastões luminosos, e coloquei a diferença de fluorescência e fosforescência. Mas ainda ficaram algumas dúvidas. Por que fosforescência é mais lenta do que a fluorescência, o processo? E me perguntaram também se esses bastões eles eram tóxicos. Então eu gravei essa aula. Quer entender? Fica aí que eu vou explicar. Esse material, fluorescente ou fosforescente? Vamos começar essa aula explicando o processo de luminescência, que nada mais é do que a emissão de luz por alguma substância quando essa sofre algum estímulo. E aí nós temos dois processos, incandescência e quimioluminescência. Para separarmos esses dois processos, podemos pensar em lâmpadas incandescentes e em lâmpadas fluorescentes. No processo de incandescência, a emissão de luz é consequência do aumento de temperatura. Então ocorre uma absorção de calor pelo material. Por exemplo, nas lâmpadas incandescentes, o filamento interno é formado por tungstênio. Esse metal, ao absorver calor, os seus elétrons são excitados a um patamar maior de energia e quando eles retornam para o patamar original, eles devolvem parte desta energia na forma de luz. O processo de quimiluminescência é análogo, mas a emissão de luz é consequência de uma reação química. E aí nós podemos dividir o processo de quimiluminescência em três tipos: fluorescência, fosforescência e bioluminescência. A bioluminescência, ela ocorre ou é formada pela emissão de luz a partir de um ser vivo, de algum animal ou alguma planta. Como, por exemplo, acredito que o mais conhecido e difundido seja o vagalume. Mas outros exemplos nós podemos citar, como águas-vivas, alguns plânctons, fungos, alguns cupins, e provavelmente você já viu essa cena aí. O que é? É tão bonita. E me dá felicidade, porque é uma coisa rara pra mim. Eu quero tocar. Ei, volta aqui! Volta já aqui! Eu vou te pegar. Olha que eu te Eu vou te pego pegar. e vou nadar por aí Eu vou te com pegar. Você é seu camarada. A felicidade passou. No filme Procurando Nemo, o peixe emite luz como forma de atração de suas presas. O que é interessante destacar no processo de bioluminescência é que todo esse processo ocorre por conta de uma reação química. O processo de fluorescência e fosforescência se diferenciam principalmente no tempo. Fluorescência é um processo rápido, que ocorre com ordem de 10⁻⁹ segundos. Exemplos seriam de lâmpadas fluorescentes, que são formadas por vapor de mercúrio. Há um estímulo elétrico que vai desencadear uma reação química e, por consequência, a emissão de luz. Alguns veículos também têm o farol de xenon, que é um processo bem parecido. Em festas eletrônicas existem aquelas tintas que brilham, são fluorescentes. E também temos algumas faixas refletivas que alguns ciclistas utilizam. Mas o que é interessante destacar nesses processos é que quando não há mais o estímulo, não ocorre. Por exemplo, quando não há mais incidência de luz no colete do ciclista, por conta do farol de um carro, ele não brilha, para de brilhar esse material. Já o processo de fosforescência é um processo lento, continua brilhando. Ele ocorre na ordem de 10⁻⁴ segundos. Um exemplo de fosforescência são aquelas estrelinhas que colávamos no teto. Elas absorvem energia, mas quando nós desligamos, por exemplo, a luz do quarto, elas continuam brilhando, diferente do processo de fluorescência que não brilha mais. Alguns outros exemplos, como a fosforescência, seriam alguns interruptores antigamente brilhavam, algumas teclas do controle de ar-condicionado brilham, do controle da televisão, e tem uma empresa que fez uma camisinha que brilha no escuro, que é neon. Entendido então esse processo, essa diferença, como que está ocorrendo? Para essas cores, para esses materiais emitirem cores, precisa de uma molécula. Então temos que entender um pouquinho essa estrutura.
Analisamos aqui na cor do amarelo, do azul, vermelho, laranja e verde, que todas elas apresentam algo semelhante, que seriam esses núcleos benzênicos aqui. Todos eles possuem aromaticidade, ou seja, eles possuem o processo de ressonância, e todos eles apresentam elétrons π. São esses elétrons que são excitados a um patamar maior de energia e acabam, ao retornarem, emitindo luz num comprimento de onda diferente que vai caracterizar por cor diferente. Como que ocorre esse processo? Bom, nesse material, vou colocar a foto que eu tentei bater ali, ó, ele é formado por duas partes distintas. Uma interna, feita de vidro, que quando a gente quebra, dá para escutar. E uma parte externa, que é a de plástico. Na parte interna, nós temos, por exemplo, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Na parte externa, nós temos o difeniloxalato, derivado do ácido oxálico, e o corante. E aí elas ocorrem, a etapa de fluorescência ou fosforescência ocorre em três etapas, o processo em três etapas. A primeira etapa ocorre com a formação de um intermediário de alta energia. A segunda etapa ocorre quando este intermediário reage ou interage com uma substância, elevando os seus elétrons a um patamar maior de energia. E a terceira e última etapa ocorre quando esses elétrons retornam emitindo luz. Neste exemplo, o intermediário de alta energia é a formação de um peróxido cíclico, proveniente da reação do difeniloxalato com a água oxigenada. Esse peróxido cíclico se decompõe em duas moléculas de CO2, das quais uma sai mais energética do que a outra. Então, primeira etapa, formação do intermediário de alta energia. Neste exemplo, a segunda etapa, a interação desta molécula com o corante, que no caso seria o CO2. Neste exemplo, na segunda etapa, ocorre uma transferência de energia para o corante, o qual é excitado a um patamar maior, os seus elétrons, e concluindo a terceira etapa com emissão de luz. Mas pode acontecer uma reação, como por exemplo, eu encontrei este gráfico de um artigo da Química Nova na escola, da Química Nova, que eu vou deixar a referência. O autor faz uma analogia e eu vou mostrar aqui, ó. Supomos uma reação aqui, um gráfico de cinética que nós ensinamos, aonde para sairmos dos reagentes e chegarmos ao produto, os reagentes eles necessitam absorver energia até um patamar máximo de energia e depois eles decaem formando seus produtos. Esse patamar máximo de energia nós ensinamos como sendo um complexo ativado, certo? O que é o complexo ativado? É o momento em que a ruptura dos reagentes, das ligações dos reagentes são realizadas, ao passo que ocorre a formação das ligações dos produtos. Neste gráfico, eu ainda fiz um processo que é exotérmico, com ΔH negativo. No processo de quimioluminescência, que é referente a este gráfico abaixo, que nada mais é do que bem parecido com o processo de cima, olha só, se nós fizermos isso daqui, ó, nós temos o gráfico de cima, aonde o complexo ativado, que é representado por esta simbologia, está num patamar acima dos produtos que apresentam elétrons excitados. Esse P com asterisco são os produtos formados com elétrons excitados. Então, no processo de quimioluminescência, a qual o autor cita que todos os processos de quimioluminescências são exotérmicos, há um aumento da sua energia até o complexo ativado, o qual apresenta, por exemplo, energia maior do que os seus produtos com elétrons excitados. Então, ao retornar para o processo de menor energia, ele vai passar por esse intermediário que apresentam esses elétrons excitados. E quando ele decai para formar o produto final, ocorre emissão de luz. Ou seja, ele perde energia pela forma... Um dos processos é a emissão de luz. Num processo exotérmico comum, o autor cita nesse artigo que nós teríamos os produtos com elétrons excitados num patamar de energia maior do que o complexo ativado. Por isso que não ocorre essa emissão de luz, esse brilho, como no de fluorescência e no de fosforescência. Conseguiu entender um pouco melhor então esse processo de a diferença entre fluorescência e fosforescência?
eu havia gravado um vídeo explicando o porquê um pouco mais aprofundado. Então, para a gente entender essa transição eletrônica seguida de uma emissão de luz e nós diferenciarmos o que é uma fluorescência para fosforescência, eu vou utilizar o modelo clássico de representação do elétron, que consiste numa partícula esférica que rotaciona sobre o seu próprio eixo. Essa rotação nós chamamos de spins, que pode ser no sentido horário e anti-horário. Um par de elétrons com spins contrários, ele se encontra num estado de singleto. Mas um par de elétrons com o mesmo spin, rotacionando no mesmo sentido, ele encontra-se no estado de tripleto. Num gráfico de energia, nós podemos observar que, ao receber energia, o elétron obviamente salta para um patamar maior de energia, certo? O momento em que nós cortamos essa energia, o elétron vai retornar ao seu estado inicial e padrão. Observem aí as rotações, os spins desse elétron. Se ele retorna para o seu estado padrão com o mesmo spin, ou seja, de um singleto para um singleto, isso é rápido e nós chamamos de fluorescência. Porém, o elétron pode sofrer uma curva de intervenção e modificar a sua rotação, o seu spin. E ele passa a um estado de tripleto agora. Para ele retornar ao seu estado inicial de singleto, ele tem que inverter a sua multiplicidade. Esse processo é um processo mais lento e também ocorre com emissão de luz. A isso nós chamamos de ser fosforescência. Entendido então que o processo de fosforescência se torna um pouco mais lento por conta de que, ao retornar para o estado inicial, o elétron deve inverter a sua multiplicidade, vou ao terceiro questionamento. Esse material, ele é tóxico? Eu comprei esses bastões ontem numa loja de festa. Bati uma foto ontem à noite deles brilhando aqui em cima da mesa. Só que o fabricante não cita a composição química. Ele apenas cita que ele é não tóxico e não inflamável. Assim como também esses bastões para pesca não citam a composição química. Só citam que tem que ser usado por crianças acima de 5 anos, pessoas acima de 5 anos. Então eu fui pesquisar na literatura. E eu encontrei essa tese de doutorado, aonde a autora estuda especificamente estes materiais, os bastões luminosos utilizados em pesca. A autora realizou, a pesquisa dela utilizou na pesquisa um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrofotômetro de massa. Tá, traduz isso para mim que eu não entendo. Um espectrofotômetro, ele vai identificar os compostos, vai nos auxiliar a identificar o composto, enquanto que um cromatógrafo gasoso vai separar estes compostos. A autora, então, observou que 2 compostos ela encontrou que apresentam uma alta toxicidade, que são da classe dos fitalatos. Fitalatos são substâncias que apresentam esta forma genérica aqui, ó, fitalatos, certo? Aonde são ésteres, se tu analisar isso daqui é um grupamento éster, e modificando esse radical aqui, nós temos o fitalato, que pode ser, que obviamente é diferente. A autora ainda cita os 2 fitalatos mais tóxicos e que ela encontrou aqui, que é o fitalato de dibutila e o fitalato de dimetila. Esses materiais apresentam uma toxicidade. Então, por conta do que eu encontrei na literatura, eu vi que tem esses compostos. Mas, reforço, não é citado do que é formado aqui. Aí eu me recordei que eu estudei fitalatos, trabalhei com fitalatos no meu mestrado. No meu mestrado, eu fiz o estudo de filmes PVCs e a ideia era encontrar um substituinte aos fitalatos, por conta da sua toxicidade. Então, na revisão bibliográfica, eu mostrei aqui que os fitalatos apresentam uma certa toxicidade. Por curiosidade, para que nós usamos fitalatos em filmes PVC? Qual a diferença entre um cano PVC e um filme PVC? Um cano PVC é rígido. O filme PVC, aquele que a gente enrola carne moída que compra no mercado, ele é mole e é fácil de rasgar. Pense comigo, nós temos uma cadeia carbônica de PVC, uma outra cadeia carbônica. Elas são compactas, vão gerar um material rígido, o cano PVC.
Os fitalatos são adicionados para que interajam e fiquem no meio das cadeias. Isso vai aumentar o volume interno dessas cadeias, conferindo uma certa maleabilidade e uma vai deslizar sobre a outra. Então os fitalatos são adicionados para dar um efeito de plastificantes, tanto que são conhecidos como plastificantes. Só que eles apresentam uma certa toxicidade. E eles estão correlacionados à sua toxicidade com a reprodução. Em ratos, vou deixar as referências também, os estudos que foram realizados em ratos mostraram uma diminuição no número de espermatozoides como uma possível atrofia testicular. E em fêmeas, o problema era nos óvulos. Então a reprodução ela era contaminada, ela ficava exposta ou não tinha reprodução nos seres que estavam expostos aos fitalatos. Ou seja, há uma certa toxicidade nesses materiais sim. Então temos que pensar no descarte, principalmente para quem utiliza para pesca, né? Que vai largar no oceano e algum animal marinho pode se alimentar ou acabar ingerindo esse material. Quero agradecer aí a quem ficou até o final assistindo essa aula. Se tu tem dúvida de algum outro exemplo, manda para mim, fique à vontade. E vou deixar um QR Code, já botei um QR Code aqui do Instagram e do YouTube para que você siga lá ou mande a sua dúvida. Valeu, hein?